Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, trabalho com inteligência artificial e hoje mais um vídeo sobre os estilos do Midjourney. Vamos lá para o volume 3. Bom, então como vocês já sabem, eu pego aqui essas 10 imagens e agora vou rodar nesses 10 estilos. Então a gente vai dar uma olhada. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido nos vídeos, estão ficando um pouquinho longos, aí eu vou não parar em todas as imagens. Então o primeiro estilo aí para vocês testarem é o ASCII Art. Para quem está acostumado, para quem é de computação, é exatamente esse estilo, né, que a gente consegue ver como se fosse um pouco de um formato meio que Matrix, né? Então vocês veem aqui, ó, como que fica o leão, aqui olha que legal o efeito que dá aqui na Torre Eiffel. A parte das montanhas, você vai ver que as montanhas é um dos mais complicados de fazer. Na maioria dos estilos, não na maioria, mas em alguns dos estilos, às vezes ele não consegue trazer tudo. Olha só, aqui principalmente no estilo da pizza, eu acho que ficou bem interessante. Ó, aqui da explosão. É legal que ele combina, né? Inclusive de várias cores. Ele funciona muito bem com várias cores. Então é um estilo aí para vocês testarem. Olha só, essa guitarra para mim achei que ficou muito legal, essa amarela, a preta do lado também. E aqui, ó, olha só, apesar de não parecer muito aqui essas estátuas aqui do Rio de Janeiro, mas essas duas imagens aqui de cima ficaram bem interessantes. Então é um estilo bem legal para vocês testarem. Esse aqui, para mim, é um dos mais interessantes. Eu acho que ele trabalha com cores, ele joga cores que fica um resultado muito legal. Olha só como ficou o Hulk, né? O homem, o leão. Aqui Paris, olha só, nas ruas de Paris, esses efeitos de cores, eu acho que chama muita atenção. Então, para você que está querendo criar seus criativos, utilizar, acho que é bastante interessante você tentar, né? Simplesmente colocar vírgula psychedelic, que vai ficar muito legal o seu estilo. Olha da explosão, olha só essa imagem que impressionante. E lógico, aqui eu estou usando o modelo mais avançado no Midjourney, mas se você testar em qualquer uma das ferramentas aí de geração de inteligência artificial, de imagem com inteligência artificial, você vai ter resultados similares. Olha só essa guitarra, principalmente essa aqui, que ela colocou até um guitarrista junto, muito legal. Até para você, de repente, desenvolver pinturas de imagens. E olha só, do Rio de Janeiro, aqui ele colocou uma arara, né? Acho que ficou muito legal, eu gosto bastante desse estilo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir o canal, ajuda bastante a gente a crescer. Outro estilo bastante utilizado, vocês veem aí em imagens, é o Art Nouveau, né? É um estilo artístico que foi criado, né, já há bastante tempo, mas ele traz resultados bem interessantes, né? Vocês vão ver que é muito parecido, né? Todas essas questões, desses contornos, né? Principalmente dessas curvas, a utilização de cores, os detalhes, né? Você consegue ver aqui, ó, por exemplo, olha de Paris, que interessante como ficou. Então, às vezes você quer criar imagens talvez um pouquinho mais antigas para refletir coisas do passado, eu acho que fica bastante interessante até para criar vitrais aqui. Olha só aqui, até um estilo, de repente você tem uma pizzaria, ou você faz as imagens para uma pizzaria, né, para colocar num cardápio, acho que até para desenvolvimento da imagem da pizzaria vai ficar bem interessante, né? Questão das explosões, olha só que eu falei bastante das curvas, combinação das cores, vermelho, amarelo principalmente, você vê que sempre tem essa tonalidade, né? Olha o Fusca como ficou interessante. Aqui exatamente os violões, as guitarras antigas. E por fim aqui Brasil, realmente, quando você tenta trazer um estilo que não é daquele país, fica um pouquinho complicado, apesar daqui a gente ver alguns traços indígenas nessa mulher. Acho que um aqui que todo mundo, se não testou, vai começar a testar a partir de agora é o Simpsons Cartoon Style, né? Então vocês olham aqui, ó, olha só o Hulk, como é que ficou no estilo de cartoon. O, o homem, ele trouxe até muito parecido com o Homer, mas algumas variações. Olha o leão, você vê que ele consegue, porque querendo ou não, a imagem a gente sabe, essas ferramentas elas foram treinadas com imagens aí dos Simpsons, né? Aí a questão de copyright sempre é importante a gente frisar, mas olha só como ele consegue ser fidedigno ao estilo dos desenhos, dos traços dos Simpsons, né? Olha só, se você até quiser criar uma história paralela, olha só que legal, do Fusca, né? Então até as próprias cores, sempre puxando para esse amarelo, o contraste da pele deles, né? Aqui essa ficou um pouco estranha essa guitarra, né? Que ela misturou com a Lisa, aqui o Homer tocando a guitarra, né? Até é importante, ó, ele sabe que os personagens dos Simpsons têm sempre 4 dedos, né? Então olha só, ele coloca aqui, ficou bem legal.
E aqui do Rio de Janeiro, acho que para mim ficou umas imagens muito legais aqui, o Homer com o Corcovado no fundo, né? Olha aqui o Bart na praia, muito legal, né? Então sempre recomendo aí, para exatamente. Então, é um estilo bem interessante para você testar, simplesmente colocar Simpsons Cartoon Style. Bom, vamos para o próximo aí, mudando da água para o vinho, né? World War I Found Photo, né? Exatamente daquelas fotos que a gente vê, né, antigas. Olha só o resultado aqui, como se fosse o Hulk tivesse lutado a Primeira Guerra Mundial. É exatamente esse estilo das fotos que a gente não tinha como imprimir, com qualidade, com fotografia. Olha principalmente essas duas aqui, né? A gente consegue trazer resultados bem interessantes. Olha, exatamente como se fossem os soldados que encontraram o leão. Aqui até o leão um pouco desproporcional, né? Mas essa aqui eu gostei bastante. Então, opa, acabei voltando. Olha só aqui Paris, né? Paris quebrada pela guerra, até a Torre Eiffel quebrada. Eu poderia até colocar, né? Se você quiser com mais estilos, né? Algo como Broken, Torre Eiffel, algo assim, para você ter esses resultados. Como eu falei, as montanhas às vezes a gente não consegue trazer tudo, apesar dessa aqui ter ficado bem legal, né? Como se fossem soldados indo pela montanha. Essa da pizza ficou muito engraçada aqui, como se fosse um soldado numa trincheira comendo uma pizza. A explosão aí sim, né? Olha só a imagem, os detalhes, como se os soldados no campo de guerra. Aqui, ó, o Fusca quebrado, exatamente como a gente vê imagens de toda a devastação que a Guerra Mundial trouxe. Olha só, eu gostei muito dessa do soldado aqui com o fogo no fundo, exatamente demonstrando, dependendo do estilo que você quiser. Aqui, ó, olha só que até um pouco estranho, parece um Zeppelin voando no ar. Ele, né, de vez em quando tem essas alucinações. Bom, o próximo estilo é o Melted Cheese. É, vocês vão ver que os resultados são, né, não tem muita utilização, assim, eu diria. Às vezes você quer fazer um criativo, algum anúncio de publicidade e tal, mas vocês vão ver que não funciona com todas as imagens. Aqui esse leão de queijo ficou legal, tá? Vocês vão ver a questão das montanhas, alguma coisa eles não trazem aqui. Paris, por exemplo, essas duas aqui simplesmente é um queijo derretido, tá? Aqui aí sim, com a Torre Eiffel no fundo, com a Torre Eiffel no fundo, né, o queijo derretido na mesa, mas esse aqui, por exemplo, não tem nada a ver com o estilo, é exatamente isso, às vezes é um estilo um pouquinho diferente. As montanhas aqui também não ficou, não gostei muito, tá? Aí a pizza, aí sim, né, faz todo sentido, né, o melted cheese na pizza, né, eu acho que faz sentido, aqui ele até frisa muito da questão do melted cheese, como eu falei, para alimentos, para isso faz bastante sentido. Olha só, explosão, né, também algo que ficou interessante. Fusca não tem nada a ver, né? Então ele não conseguiu trazer os elementos do Fusca aqui. Da guitarra ficou legal, né? Principalmente a combinação, né? Como se fosse a guitarra derretida. E o Brasil também aqui, ó, não teve nada a ver, né? Como eu falei, esse Melted Cheese é um estilo que vocês precisam tomar atenção, nem sempre vocês vão conseguir o resultado esperado se vocês colocam o Melted Cheese. Macro Photography, exatamente quando o macro é exatamente você pegar aquelas fotos que o fotógrafo vai e pega detalhes específicos. Então aqui, ó, do Hulk, né, ele pegou como se parecia o olho do Hulk. Aqui, ó, como se eu colocar o homem, ele trouxe, não sei porquê, né, 3 insetos, né? Então não sei como a forma que foi treinada, a gente vê algumas coisas interessantes aí sim do leão, né? Dá para perceber que são os olhos do leão. Esse aqui até ficou um pouco estranho. Aí é difícil você pegar uma cidade como Paris, olha só, macro ele entende muito como a questão de insetos, que é muito utilizado para animais pequenos, para objetos pequenos. Então acho que como ele está treinado muito nesse sentido, né, ele traz essas imagens. Aqui só essa parece um pouco da borda da pizza, né? Então novamente é um estilo que tem que tomar bastante atenção para como você quer utilizar. Olha só, o Fusca ele trouxe 4 insetos aqui. Então, eu deixei aqui mais como um resultado bastante interessante. Da guitarra aí sim, que ele dá zoom em algumas partes específicas da guitarra, mas que ele inventou um pouco a guitarra, ficou um pouco estranha. E olha só, Brasil, ele trouxe aí praticamente a mesma questão dos insetos. Então você vê que se você está querendo criar animais, algumas coisas e utilizar o macro, aí vai ficar interessante. Para outras coisas, talvez você não tenha
o resultado esperado. O vinil sticker, exatamente se você quiser aí fazer adesivos, olha que legal, adesivos do Hook, aí você simplesmente poderia pegar essa imagem que tem os fundos e tirar aí no Canva ou em qualquer ferramenta de remoção de background. Olha do homem, ficou bem legal também. Eu gosto bastante desse estilo aqui do Leão, né, que ele cria exatamente esse tipo de arte que é o que você busca, né, para criar como se fosse um adesivo de Paris e da então aqui da montanha ficou também interessante esses dois estilos. Aqui da pizza realmente não ficou tão legal. Aí sim, das explosões eu gostei bastante, dos 4 aqui, que daria para fazer adesivos bem legais. Olha do Fusca, que legal que ficou, né? Ele trouxe inclusive uma certa constância, né? E só mudou as cores. Gostei de como saiu esse resultado das guitarras. Também é um estilo que eu gosto bastante, esse vinil sticker. Low poly art, né? Então a gente exatamente de você, o low poly é como se fossem os estilos mais simétricos, né? Que você tem essa questão de poucos detalhes, como se fosse com retas. Olha só, os leões. Então é um tipo de imagem para você gerar que fica muito legal os resultados. Para praticamente todos os tipos de estilos. Você está falando de personagem, você está falando de paisagem, você está falando de animais, você está falando de alimentos. Olha só que legal isso aqui, de repente, para um restaurante, questão de explosão, né? Então, o low poly art, né, traz resultados muito legais e as cores que ele traz também junto ficam bem interessantes. Olha só essa guitarra, né? E fica super clean, né? Super minimalista. O tipo da imagem, eu gosto bastante desse resultado. E olha aqui do Brasil também, gostei muito dos resultados desse tipo de estilo. Chegando quase ao fim, o Blueprint, né? O Blueprint é exatamente como se fosse aí um esquemático, né? E ele sempre traz em azul, né? Que a gente vê aí em filmes, olha só, do homem. Eu acho que é um resultado bem legal. Às vezes você quer criar um suspense ou mostrar como você desenhou, né? Esse da pizza ficou legal, esses outros 3 aqui não ficou. Esse aqui até que ficou interessante, né? Que ele mostra exatamente como que se fosse o desenho, né? Com retas. Então, olha só aqui o Fusca também. A guitarra, gostei bastante. Aqui ele trouxe uma Les Paul, né, uma Gibson, né, os estilos da Gibson, como se fosse a montagem desses estilos. E aqui do Brasil também, né, trazendo sempre essa coloração azul. Bom, se você chegou até o final aqui uma homenagem aí a um dos principais artistas brasileiros que a gente tem. A gente vê bastante a gente vê bastante das artes que ele criou. Gosto muito da que ele colocou do Senna no Autódromo de Interlagos. Então é você colocar simplesmente Painted by Cobra, né? Então eu coloco até, eu gosto de reforçar Painted by Brazilian Artist Cobra, que daí ele entende melhor, né? Que é exatamente a forma como o Cobra fez as imagens. Funciona melhor, eu gosto mais. Eu gosto aqui que ele trouxe até como o Cobra faz, né? Enormes as artes deles, né? Mas exatamente essa combinação de cores com essa parte mais simétrica. Acho que a montanha não pareceu tanto, a pizza muito menos, mas você consegue trazer estilos. Explosões também não me lembrou o Cobra, mas aí sim, ó, olha só, quando você coloca no Fusca, na guitarra, ó, ficou bem legal. E por fim, no Brasil, acho que é aí que realmente traz o estilo dele, né, que é onde você tem uma pintura e exatamente essas questões da imagem. Bom, espero que você tenha gostado. Esse foi o volume 3. Se você tiver algum estilo que você queira, coloca nos comentários aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, curte o canal e te espero no próximo vídeo.